Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Jogo Rápido. E hoje daremos continuidade à nossa série especial de vídeos tratando sobre os aspectos jurídicos da Covid-19. E o tema de hoje é como ficam as faltas ao trabalho em tempos de pandemia, em tempos da doença Covid-19. Como o nosso tempo é limitado, já que o propósito, o objetivo do jogo rápido é ser reto e direto no assunto, vamos nos orientar basicamente em três perguntas. A primeira delas, o que é uma falta justificada? Segunda, em período de pandemia, em que hipótese seria possível faltar ao trabalho sem sofrer desconto no salário? E por fim, precisa apresentar atestado médico? Quando eu falo de falta justificada, eu me refiro àquela falta que tem previsão na lei, ou seja, a própria lei autoriza algumas hipóteses que o empregado pode se ausentar do trabalho sem sofrer qualquer prejuízo no seu salário. Conhecemos várias delas. Uma, por exemplo, é para se casar. O empregado tem direito a se ausentar do trabalho por até 3 dias, é a chamada licença gala. Da mesma forma, o empregado ele tem direito a se ausentar justificadamente do trabalho por 2 dias no caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente. É a chamada licença nojo. O empregado também pode se ausentar do trabalho, faltar justificadamente, para doar sangue por 1 dia por ano, para tirar o título de eleitor por até 2 dias, se ausentar também nos dias em que estiver prestando vestibular, para cumprir o serviço militar obrigatório, para trabalhar como mesário nas eleições. Enfim, são várias hipóteses previstas na nossa lei, principalmente na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT, que autorizam essa ausência do trabalho pelo empregado sem prejuízo do salário. E quanto à Covid-19, há alguma previsão na CLT? Não, trata-se de uma pandemia recente, né? As normas ainda estão em ebulição, estão surgindo. Logo, não temos nada na CLT, na consolidação das leis do trabalho ainda. Mas temos uma lei específica chamada Lei 13.979 de 2020, que foi uma lei editada logo no início desse período de distanciamento social, de crise da saúde pública, e ela prevê no artigo 3º que será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. Então, essa lei que traz várias medidas para enfrentamento dessa situação de calamidade pública e emergência de saúde pública, ela autoriza a falta justificada nessas situações. E qual é esse período de calamidade e emergência de saúde pública? Já vimos em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar. Esse período ele foi definido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. E ele vai de 20 de março de 2020 até o final do ano, dia 31 de dezembro de 2020. É claro que ele pode ser estendido ou reduzido a depender aí da evolução dessa pandemia, da crise que vivemos na saúde pública. Então, essa própria lei, no artigo 3º, no parágrafo 3º, fala que a falta é justificada nos casos das medidas previstas neste artigo. E quais são essas medidas? As medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública basicamente são isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação, tratamentos médicos específicos, etc. Esse rol ele vai adiante, ele é um pouco mais extenso, mas por conta aí da nossa limitação de tempo, que é o propósito do jogo rápido, é ser rápido, né, direto e reto no assunto, eu recomendo aí a leitura com calma aí do artigo 3º da lei que acabamos de mencionar. Essas medidas elas devem ser adotadas pelo Ministério da Saúde, pelos agentes locais de saúde e pela Anvisa, ou seja, pelas autoridades responsáveis pela saúde no nosso país. A lei fala em isolamento e quarentena como uma dessas medidas. É importante lembrar que isolamento e quarentena, apesar de na prática serem tratados como sinônimos muitas vezes, o que gera certa confusão, são termos tecnicamente diferentes. Isso porque o isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias, encomendas postais afetadas de outros,
visando aí evitar uma contaminação e propagação da doença. A quarentena, de outra parte, é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação e também de bagagens, animais, meios de transporte, todos suspeitos de contaminação, de modo a evitar também uma contaminação em massa e a propagação do coronavírus. Então, em linhas gerais, de forma muito breve, isolamento, eu falo de pessoas já doentes ou contaminadas. Quarentena, eu falo de pessoas ou coisas suspeitas de contaminação, tá? Não tem uma efetiva contaminação, apenas uma suspeita. Voltando à pergunta inicial, como ficam as faltas em período de pandemia, nesse período de calamidade pública definido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020? As faltas ao trabalho em razão de isolamento ou quarentena, essas medidas que são determinadas pelas autoridades de saúde, ressalto, constituem aí as faltas nesse período como faltas justificadas, ou seja, o empregado que faltar em razão dessas medidas determinadas por autoridade pública de saúde não poderão sofrer desconto do seu salário. A falta é justificada, logo será abonado. Aquele dia lá ele é considerado como tempo de serviço e não pode sofrer desconto. Também é abonado o dia, né, ou também é considerado uma falta justificada, ou seja, sem desconto do salário, no caso de ausência para realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras, vacinação, etc. Aquelas medidas que já vimos no artigo 3º e que vocês lerão com calma depois de assistirem esse vídeo. Lembrando que, ressaltando que as medidas aqui devem ser compulsórias, ou seja, no caso de exames médicos realizados por vontade do empregado, ou seja, não sejam determinados pela autoridade de saúde, não sejam obrigatórios, não há que se falar em falta justificada. Para que a falta seja justificada, a própria lei diz que é para realização compulsória, ou seja, obrigatória. O Ministério Público do Trabalho, logo no início aí desse período de distanciamento social, ele emitiu uma recomendação chamada Recomendação número 1, que foi editada em 21 de março de 2020. Essa recomendação já tratava aí sobre uma possibilidade que vamos ver a partir de agora. Acabamos de destacar que, no caso das medidas do artigo 3º da lei, que trata das medidas de enfrentamento desse período de emergência de saúde pública, a falta é justificada. Dentre essas medidas nós temos isolamento, quarentena, tratamento compulsório, vacinação compulsória, retirada de amostra compulsória, enfim, medidas determinadas pelas autoridades de saúde. Mas também temos a possibilidade do empregado estar doente ou com suspeita da doença Covid-19, do coronavírus. E nesse caso, como fica? Sabemos que todo empregado que está doente também pode faltar ao trabalho justificadamente. Para tanto, ele deve apresentar o seu atestado médico. É um documento que comprova a impossibilidade de comparecimento em razão de um problema de saúde. Logo, se eu tenho um atestado médico, evidenciando ali uma causa que me impede de trabalhar, eu tenho aquela falta abonada. E com relação à Covid, como que tem sido encarada essa questão? Não temos nada específico dispensando a apresentação de atestado médico nessa situação. Mas por se tratar de uma excepcionalidade, um período de pandemia que exige um distanciamento social, até para evitar a propagação, nós vemos aí várias medidas do governo para restringir a circulação de pessoas, o Ministério do Trabalho, Público do Trabalho, através dessa recomendação, ele recomenda que as empresas e empregadores cujas atividades não tenham sido declaradas essenciais deveriam aceitar a autodeclaração do empregado a respeito de seu estado de saúde, relativamente à presença de sintomas da Covid-19 apresentada por escrito e que promovam o afastamento do empregado do local de trabalho como uma medida de prevenção de saúde pública. Então, o próprio Ministério Público do Trabalho, na sua função aí de preventiva e de orientação, recomenda que os empregadores aceitem
que o próprio empregado declare, ou seja, uma autodeclaração que está com os sintomas da Covid-19 e, portanto, tenha aquele período de afastamento abonado, as ausências não sejam descontadas, sejam consideradas como faltas justificadas. Mas ressalto que isso é somente uma recomendação, não tem força vinculante, não tem força de lei, mas recomenda-se que siga, pois evitará problemas no futuro. Importante. A declaração deve ser verdadeira, presume-se sempre a boa-fé do empregado, mas eventual declaração falsa, além de configurar em tese os crimes de estelionato e falsidade ideológica previstos nos artigos 171 e 299 do Código Penal, também poderá sujeitar o empregado a sanções decorrentes do exercício do poder diretivo patronal, ou seja, o empregado poderá sofrer punições do empregador caso venha a mentir, a omitir ou mentir alguma coisa ali dentro desse atestado, prestar alguma informação falsa, inclusive podendo aí ser dispensado por justa causa, caso atendidos todos os requisitos aí para essa dispensa com justo motivo. Destacando também que, como eu falei, não há nada na legislação dispensando a apresentação de atestado em razão da Covid-19. Mas havia um projeto de lei que dispensava esse atestado. Esse projeto ele até tramitou, mas ele foi vetado pelo presidente. Qual é a intenção do Ministério Público do Trabalho quando autoriza uma autodeclaração dispensando a apresentação de um atestado? Uma autodeclaração que substituiria um atestado médico. É justamente evitar a circulação de pessoas, evitar que o empregado se desloque até um hospital, até um consultório médico, até um pronto-socorro, um pronto atendimento e lá tenha contato com outras pessoas, justamente aí para manter a ideia de distanciamento social e evitar aí a propagação do coronavírus. Foi esse aí o intuito, o objetivo do Ministério Público do Trabalho quando recomenda essa autodeclaração, que essa autodeclaração seja aceita. Mas lembrando, é uma recomendação, não obriga o empregador, que poderá se recusar e exigir o atestado médico, que é a regra quando eu tenho alguma doença. E para finalizar, dentro dessa ideia aí de evitar a circulação de pessoas, evitar que o empregado seja obrigado a sair de sua casa e buscar um médico, buscar um hospital, um pronto-socorro para obter o atestado, caso a autodeclaração não seja aceita como um documento aí válido pelo empregador, foi lançado um programa que permite que o médico valide receitas médicas e atestados na forma digital. Então, o médico ele pode emitir esses atestados ou receitas sem precisar da via física. Através do seu certificado digital, ele já certifica aquilo. É o que tem se apregoado aí através do atendimento da telemedicina, que tem sido aí admitido em períodos excepcionais. Outra excepcionalidade que também cumpre destacar nesses últimos minutos é que tem se admitido que o atestado, mesmo nessa forma virtual, né, não na forma física, também abranja outros familiares que convivem com a pessoa com suspeita de contaminação. Então, o empregado, ele recebe esse atestado, aí na via física ou na via preferencialmente digital, já para que se evite essa circulação durante esse período de distanciamento social, e esse atestado também valeria para os familiares que têm contato direto com ele. Muito interessante, né? São medidas excepcionais. Vivemos tempos excepcionais que demandam aí saídas e soluções também excepcionais. Bem, eram essas as considerações sobre o tema de hoje. Nos vemos nos próximos capítulos. Um abraço e até mais.